Saudações, boa noite a todas, todos e todos que nos acompanham nessa noite tão maravilhosa, dessa quarta-feira, desse tempo maravilhoso. Temos a honra e a oportunidade de retomar as atividades do Religare, que ficaram suspensas por 2 semanas, em decorrência da agenda muito atribulada das pessoas que contribuem e expõem aqui de forma brilhante os seus conjuntos de crenças. E, como ficou fartamente divulgado, temos nessa semana, nesta data tão especial de 9 de dezembro de 2020, uma convidada soberba que vai trazer aqui a elucidação do conjunto de crenças intitulado como Bruxaria e Paganismo, sob a perspectiva da liberdade religiosa. Nessa noite tão especial, temos a honra de ter na bancada aqui também conosco a Val Torres, doutora Val Torres, para que participe aqui das indagações, dos questionamentos e das perguntas feitas à nossa ilustre convidada. Agora eu passo a palavra para a Val Torres fazer a sua saudação inicial e depois prosseguirmos com o evento. Olá, boa noite a todos. Dr. Renato Sanches, quero agradecer imensamente o convite, é uma honra estar sempre aqui no seu canal. E, Cris, gratidão aí por todo o conhecimento que você vai nos passar nessa noite. E eu confesso que eu estou mega empolgada. Toda vez que tem um bate-papo assim, eu fico atormentando o doutor Renato, falando, ai, doutor, será que está chegando? Será que está chegando? Então, eu sei que será maravilhosa essa noite. Doutor maravilha, Renato? Maravilha. Opa, aquele pequeno delay. E agora, centralizando aqui, trazendo aos holofotes a nossa convidada, vou proceder com a leitura da apresentação dela, depois para que ela se apresente, dê o seu boa noite, e já faço a nossa primeira indagação da noite. Nessa noite tão especial, vamos tratar com muito entusiasmo aqui da temática da bruxaria e o paganismo sob a perspectiva da liberdade religiosa. A nossa convidada se chama a sacerdotisa Cris Jimenez, é estudiosa da espiritualidade há muitos anos, especialista em numerologia kármica, anjos e tarô. Ela é membro do Fórum Interreligioso da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, representando a bruxaria e o paganismo, fundadora do Templo Senhores da Luz, Ordem Iniciática dos Anjos. Nessa noite tão especial, eu dou aqui o meu boa noite, Cris, seja muito bem-vinda, gratidão por aceitar este convite e ter a honra aqui de ser a última live do ano, hein? Para todos que nos acompanham aqui, passamos por uma pequena jornada, desde o dia 25 de abril, o dia temático da liberdade estadual, da liberdade religiosa no estado de São Paulo, e hoje encerramos com chave de ouro, com essa personalidade. Cris, dê o seu boa noite, Cris. Boa noite, doutor, boa noite, doutora, obrigado pelo convite, e é sempre bom estar falando sobre esse tema, estar falando sobre a bruxaria, desmistificando, colocando luzes sobre esse assunto que ainda traz muitas contrariedades, né? Quando se fala em bruxaria, quando se fala em paganismo até mesmo, né? Porque fica tudo de uma forma tão pejorativa e, na verdade, a gente tem um outro caminho completamente diferente, né? E a luta pela liberdade religiosa para que os bruxos e as bruxas, os pagãos de todas as linhagens, sejam vistos como religiosos e não só como contos de fada, ainda tem um longo caminho ainda. Então, eu agradeço a oportunidade de estar podendo elucidar um pouco mais esse assunto. Excelente, excelente. Então, aproveitando já essa toada e também a questão temática que centraliza aqui a convergência das energias e do interesse de todos que nos acompanham e daqueles que também vão acompanhar futuramente essa exposição. Posso chamar de Cris, sacerdotisa Cris? Como te chama? Não pode chamar de Cris, o povo me chama de Cris, de bruxa. Perfeito. Então, Cris, eu vou te pedir uma gentileza, me chame só de Renato também. Tira esse DR da frente, tudo bem? Tá ok. Perfeito. Cris, então fazendo essa pergunta inicial um pouco mais aberta para quem nos acompanha aqui e ainda não tem familiaridade com esse tema específico e com as nomenclaturas adequadas, você pode trazer para a gente aqui de forma bastante contundente, bastante clara e bastante elucidativa o que é a bruxaria e o que é o paganismo? A bruxaria é uma religião principalmente baseada na natureza, nos seus ciclos da natureza e também no aprendizado passado de pais para filhos. Dentro desse estudo da bruxaria, dentro desse conglomerado,
há também um forte estudo, né? Os bruxos, eles estudam muito as artes, estão sempre envolvidos dentro dos serviços sociais. Alguns vão mais envolvidos para o serviço de idosos, outros vão para causas animais, causas de crianças. Eu, no caso, fui para a causa de intolerância religiosa, pela luta, pela ser reconhecido, né? Da bruxaria ser reconhecida como algo, como uma religião. É uma religião que acredita em Deus, numa deusa, tem cultos específicos. Nós trabalhamos com o sol, com a lua, com as mudanças das estações. Os pagãos, eles não têm como uma deidade o Cristo, né? A trindade cristã não faz parte da nossa doutrina. A nossa doutrina, ela acredita na lei tríplice também, que fala que tudo aquilo que você faz volta 3 vezes para você. E uma das máximas da bruxaria que eu gosto muito você faça tudo aquilo que você quiser, desde que você não faça mal a nada nem a ninguém. Então, o bruxo, antigamente, ele era conhecido, né? A palavra bruxa, ela vem da raiz que fala que ela é a sábia, que ela é a pessoa que tem o conhecimento. Então, antigamente era muito comum, e ainda isso existe muito forte no interior, o trabalho com as ervas, com a medicina das plantas, com a medicina que fala sobre como você cultiva, como que você trabalha com os animais, como que você cuida da casa. A magia, ela diz que toda vez que você transforma algo, você está fazendo magia. Então, quando você está cozinhando, você está fazendo uma magia. Quando você está fazendo uma oração para um anjo de guarda, para um filho seu, você está fazendo uma magia. Quando você está limpando a casa e está cantando, você está colocando uma energia ali de alegria dentro da sua casa. Então, a magia é o ato de transformar. E a bruxa, o bruxo, ele tem essa visão de transformar, de buscar. Esse caminho não está legal, essa energia não está legal, então eu vou usar, o que eu conheço de cristais, eu vou usar cristais, eu vou usar ervas, eu vou usar o caminho do autoconhecimento através do tarô, de uma numerologia, de uma astrologia, eu vou me orientar com a natureza e com aquilo que eu tenho às minhas mãos para poder solucionar aquilo que, naquele momento, para mim, é um obstáculo. Então, nós acreditamos na alegria. Então, nossos rituais são alegres, são festivos. Os nossos festivais são alegres, são festivos. Temos nosso momento de introspecção. E um dos rituais onde tem esse momento de introspecção, que é o mais conhecido, é o Halloween. E o Halloween, ele fala que é uma festa ancestral, muito mais do que uma festa fantasia, ele é uma festa ancestralidade. É um dia onde nós nos reencontramos com os nossos antepassados, com os nossos ancestrais. É um dia onde nós festejamos de uma forma alegre, né? A saudade, porque o Halloween, ele diz que o véu entre os vivos e os mortos está mais tênue. Então, se celebra essa alegria de comunhão, porque se entende que se eu estou aqui, é porque eu tenho uma ancestralidade, porque eu tenho antepassados. Então, se não houver raiz, não tem frutos. Então, a gente celebra essa raiz, né? Há um momento de silêncio, de reverência, e depois há um momento de alegria. Por quê? Porque nós entendemos que a vida continua, né? Através de nós, os nossos antepassados vivem. Excelente. Então, eu vou aproveitar, já que você trouxe essa elucidação maravilhosa, super didática, acerca da bruxaria como um conceito, como um conjunto de crenças, como a gente vai aproveitar bastante esse tema ao longo da nossa live aqui. E o paganismo, onde ele entra nessa questão? A bruxaria, ela é pagã. Ela é pagã. É porque a bruxaria, ela tem várias linhas. Né? Então, assim, o bruxo é uma denominação, porque um mago, ele pode ser bruxo, mas nem todo bruxo será um mago. Porque o mago, ele trabalha numa linha mais hermética, né? Então, mais sistemática. A bruxaria, não. A bruxaria, ela tem muito uso da intuição, muito uso do feeling, de fazer. Então, eu tenho aqui um alecrim, eu tenho um louro, eu tenho um manjericão, eu não estou me sentindo bem, então eu vou fazer magia com aquilo que eu tenho, independente do horário, muitas vezes, e até mesmo da alunação. Enquanto a magia, ela é mais hermética e ela usa
horários, ela usa já sistemas mágicos mais apurados, mais filosóficos, mais detalhados, né? Não que a bruxaria não tenha isso, ela tem esse lado, mas não tão hermético quanto a magia. O paganismo, por exemplo, você tem a linha da estregueria, você tem os druidas, que tem um outro caminho, você tem a própria Wicca, que aí é a religião mesmo, onde tem bruxos, né, na Wicca, que foi codificada por Gardner a partir de 1950, que ele fez toda a codificação, né, e a maioria dos bruxos são denominados, entre aspas, Wiccas, né. Então, todas as pessoas que estão dentro da bruxaria, elas são pagãs. Elas não acreditam no Deus único, num Cristo Salvador, e temos vários deuses que nos representam também. Então, a bruxaria ela pode trabalhar com vários panteões. Então, há os bruxos que seguem o panteão grego-romano, há os bruxos que seguem o panteão hinduísta, há bruxos então, cada bruxo, ele tem ali o seu sistema ali de trabalho. Cada grupo de bruxaria, ele tem o seu próprio sistema de trabalho, né? E há os bruxos também, que os pagãos, que trazem a bruxaria de uma forma hereditária, que teve seus avós, seus tios, seus pais, que mexeram com a magia e acabaram passando para os filhos, e eles continuam essa linhagem da magia, da bruxaria. Então, era denominado pagão todas aquelas pessoas que não pertenciam ao sistema da igreja, que não tinham uma confissão cristã, e não tinham um batizado cristão. Essas pessoas eram denominadas pagãos, como até hoje, vulgarmente, é chamado de pagão, né? A gente fala que quando a pessoa não é batizada, vulgarmente você fala, então é uma pessoa pagã. Quer dizer, ela não tem uma coligação espiritual. Mas não, o paganismo, ele fala que a sua coligação é com a natureza e com aquelas deidades a qual você se identifica. Excelente, excelente. Doutora Val, por favor, Val. Estou fazendo o DR de novo. Val, fica à vontade. Eu fiquei curiosa, Cris. Como a senhora iniciou essa carreira sacerdotal na bruxaria? Se é que pode falar bruxaria, tá bom? Pode tirar o senhora também. Eu fui, durante muitos anos, décadas, umas 2 décadas aí, eu fui católica, apostólica, romana, carola de igreja, fiz teologia, fui nessa parte de comunidade, eu já milito desde quando eu me entendo por gente. Então, enquanto eu estava na igreja, eu participava de comunidades eclesiais de base, de todas essas coisas de assistencialismo, de você ir na casa, levar a comunidade de saúde, comunidade de alimentação, rodas de oração e etc. e tal. Chegou um momento que eu vi, aquilo ali não estava mais me respondendo. Eu acreditava que tinha coisas além, que a energia ia além dali. E aí eu segui minha vida, mas eu sempre gostei de ler sobre espiritualidade e sobre tudo que é ligado a essa parte energética. E teve uma época que eu fui trabalhar numa empresa que fazia remédios de passarinho, e eu me entediei nessa empresa e fui vender produtos esotéricos numa feira, essas feiras livres mesmo, de rua. E uma mulher chegou lá e falou assim, eu queria uma pedra, porque eu estou muito ansiosa, eu estou muito agitada, eu queria uma pedra para me equilibrar. E eu não sabia falar que pedra que era. Eu falei, eu não posso fazer uma coisa que eu não sei o fundamento. Procurar um lugar para me estudar. Aí eu comecei a procurar curso. E coincidiu de eu de eu achar um anúncio de uma escola de magia. Eu fui nessa escola de magia, me matriculei, era um curso de formação esotérica, você aprendia tarô, cartas, cristais, era um conglomerado de coisas que você aprendia e se formava. E no dia que eu cheguei lá, eles estavam tendo, o dia que fui da matrícula, no primeiro dia de aula, quando acabou a aula, eles estavam tendo, começou a chegar um monte de gente preto.
Falei, meu Deus, que urubuzada! Que isso? E começou aquilo ali. Aí a recepção falou assim, você não quer ficar? A gente vai ter um festival da lua cheia. Nunca tinha ouvido falar na vida. Aí eu fui e eu falei, vou ver. Fiquei curiosa, eu fui ver. Quando eu vi o ritual, que eu vi aqueles tambores tocando, aquele tambor meio xamânico tocando, aquele caldeirão aceso, aquele povo dançando em volta do caldeirão, eu falei, encontrei minha razão de vida. Achei o que eu quero para me ver. E dali eu não saí mais. Aí ali nessa escola de magia, eu me formei, eu trabalhei fiz todo a parte de estudos que diz para se tornar um bruxo, para se tornar um sacerdote, eu fiz lá dentro. Lá dentro eu aprendi as técnicas de numerologia, de tarô, e me especializei. Lá eu comecei minha vida profissional e comecei a dar aula. E de lá eu não parei mais. Aí de lá eu fui fazer também outras linhagens de magia, então eu fui estudar panteão, fui me especializar para trabalhar com a fase de Ísis, com a fase de Shiva na fase hinduísta. Aí dentro dessa escola eu aprendi sobre o pentagrama, sobre a estrela de 5 pontas, e aí eu descobri que havia uma ligação com os anjos, e aí o anjo que você aprende na católica é um anjo muito sutil, e o anjo que você aprende na magia já é um anjo que fala assim, meu filho, ou você vai evoluir, ou você vai evoluir. Então aquilo começou a me encantar. E aí eu comecei a estudar toda essa linha do pentagrama e vi que tinha muito dentro do pentagrama, tinha muito da base que eu tinha aprendido dentro da teologia. Eu conseguia somar as duas coisas. Meu conhecimento que eu tinha da teologia bíblico com essa parte de pentagrama. Eu comecei a identificar rituais da bruxaria, do paganismo, dentro da Bíblia, principalmente dentro do Antigo Testamento. Eu falo que o maior livro de feitiço que tem é o Antigo Testamento, que tem ali coisas que a gente encontra hoje em livros de magias, garrafadas, algumas coisas ali, e eu encontro ali. Então, de lá, depois eu saí dessa escola, e aí eu fundei o Templo Senhores da Luz, e hoje eu dou aula, tenho o canal do YouTube, e a parte de comunidade, eu trabalho ativamente dentro dessa parte de tolerância religiosa, né? Apesar que eu gosto também, tem uma parte aqui que a gente chama de SOS Anjos, que eu tenho, de tempos em tempos, a gente vai, reúne, pega as coisas e leva para asilo, leva para crianças em abrigos, atende pessoas. Então, por exemplo, temos um projeto que é desse SOS Anjos que, agora com a pandemia, não tivemos que suspender, mas que as pessoas vinham para que elas pudessem desabafar. Simplesmente desabafar. Desabafar, e aí, se quisessem, passariam por um processo energético tal, e fica aí. Então, é a minha forma de retribuição, de colaborar para ajudar com que as pessoas possam andar fora os atendimentos e os cursos particulares. Né? Perfeito. Entendi. Você trouxe uma questão muito bacana, que é essa correlação entre diversas manifestações religiosas, esse quase que sincretismo. Ainda não vou usar essa palavra porque não é adequada a esse momento específico, mas principalmente a sua análise feita ao Velho Testamento, né, que grande parte dele está vinculada à própria Torá, que acaba por ser a história, os ensinamentos do povo hebreu, né? E, em especial, tem essa questão desse marco, como você bem trouxe, com a própria institucionalização e formatização da Igreja Apostólica Romana, onde ela incorpora diversos ritos, diversos formatos de congregação consagrado na sua até então, nova manifestação religiosa, né? Cris, frente ao que você trouxe e todas as manifestações religiosas anteriores à formatação do cristianismo como o conhecemos hoje, você julga que existem similaridades entre os movimentos do xamanismo, vinculados à cultura celta, como você já antecipou, e demais questões vinculadas também às religiões afrodiaspóricas, em especial ao próprio formato que a África desenvolvia as suas manifestações de congregação consagrada? Existe. Eu também sou iniciada no Candomblé, tenho já meus 7 anos, né, que eles falam, né, a minha maioridade. Eu tenho a minha maioridade. É que muitos dos ritos pagãos,
eles foram também sugados, vamos colocar assim, adaptados pela igreja cristã, né? Por exemplo, o rito da Páscoa, o ovo da Páscoa, é o nosso rito de Ostara, que é o ovo pintado ali, na verdade, o ovo decorado, ele fala sobre um momento, de um rito onde você planta os seus desejos, e no ovo você desenha os símbolos daquilo que você deseja. Então, assim, então quando às vezes a gente olha a ressurreição, olha, quando você vai olhar pelo olhar, né, do que significa a Páscoa, da ressurreição, do renascimento, traz o renascimento da terra do povo pagão. Né? Assim como, por exemplo, o próprio Dia de Finados, que está ali colado com o dia do Halloween, que é o nosso Samhain, que é o quê? O nosso Dia dos Mortos. Né? E a igreja puxa isso, né, e traz como Dia de Finados. E aí o mais famoso que tem, que é o próprio Natal, que é o Iule pagão. É o nascimento, dentro da cultura pagã, é o nascimento da criança promessa. Né? Então, tem essa coisa. Agora, dentro do xamanismo, da cultura afro e dessas outras culturas dos celtas, todos eles celebram, os 4 elementos celebram a natureza, com muita força. Tem muito respeito pela questão da terra e veem a terra como mãe, veem a criação vinda de uma mulher, principalmente. Né? Então, celebramos muita coisa da terra. Então, na cultura afro tem Enilé, que é a própria terra. Na bruxaria temos Gaia, que temos ali como uma deidade, né? Como uma celebração, a mãe que acolhe. Né? E assim a gente vai indo pelas outras culturas que vão falar. Então, a similaridade vem dessa celebração e desse respeito à natureza, às estações, entender que a estação da natureza, ela corresponde também à sua estação de vida, ao nosso inverno, que é a nossa velhice, ao verão, que é a nossa juventude, então a primavera. Então, assim, as estações, elas correspondem também ao nosso ciclo de vida, aos 4 ciclos de vida que nós temos: nascimento, crescimento, maturidade e morte. E essas culturas celebram muito isso. Essas culturas celebram, todas elas, têm um respeito muito grande pela ancestralidade. Candomblé é uma cultura que celebra fortemente os Essás, que são os nossos ancestrais que morreram, as pessoas que estiveram conosco, foram iniciadas e que morreram ali. Nós celebramos essa memória, porque essa memória é o que dá a continuidade da própria celebração. A questão até mesmo do sacrifício animal, né? Então, assim, o povo celta, os pagãos vivem da caça e tem aquela coisa de agradecer às deidades pelos frutos da terra, por tudo aquilo que tem, pela produção, e de celebrar junto com os seus aquela caça, aqueles frutos. Então, se colhe os frutos e se faz um rito, os animais se faz um rito, se abençoa e se consome. No candomblé se faz isso, né? O sacrifício animal, ele tem a finalidade de as partes que, na verdade, nós praticamente não consumimos são dadas, são colocadas aos deuses, e a carne, ela é totalmente rezada desde o momento que entra o sacrifício, ele é totalmente rezado e perguntado ao oráculo se pode ou não, que isso é uma coisa que não se fala, né? Que quando, no sacrifício, se você pergunta ao oráculo, se pergunta às deidades se é realmente necessário aquele sacrifício. Porque se não for, não é feito. O animal, ele solta novamente. E quando ele é abatido, ele é rezado, ele é santificado, ele é sacralizado para que seja consumido. Da mesma forma, quando um cristão senta na mesa, ele vai fazer a sua oração de agradecimento por aquele alimento, por aquela ceia que ele está fazendo ali. Então, às vezes, ele já compra o animal morto,
ou aquelas pessoas que já são da fazenda, do sítio, abatem aquilo dali, fazem aquele almoço e comungam ali com a família. Então, nós temos em comum que nós colhemos os frutos, agradecemos os frutos, abençoamos aquelas comidas e tudo aquilo que nós fazemos para se consumir, porque a gente acredita que tudo aquilo que você faz, magisticamente, tudo aquilo que você abençoa, você vai ter multiplicado em bênçãos na sua vida. Sensacional, sensacional. Ao encontro do que você está nos apresentando aqui, me veio uma reflexão que eu acompanhei, uma live também, uma pelo pai Rodney e outra pelo pai Sidney, que tem um grande trabalho dentro das questões de liberdade religiosa também, e são ambos do candomblé, onde eles fazem um paralelo muito interessante, né, que as pessoas, muitas vezes, elas atacam a questão do candomblé e de algumas manifestações religiosas terem um sacrifício, mas no final do ano tem aquele belo peru estampado na sua mesa, né? Ou aqueles outros adereços ali, que somente foi, abre aspas, terceirizado o sacrifício, né? Mas, de todo modo, também há o consumo do animal para, como se fosse, além de uma congregação, uma confraternização, também agradecer pelas bênçãos do ano, né? Isso é muito interessante, como tem essa conexão com as crenças e, algumas vezes, vamos dizer assim, este conceito distorcido com o que é o sagrado do outro, né? Porque, na verdade, se tem em toda a religião, em todo segmento, porque isso é do ser humano, aonde tem grupos de seres humanos, você vai ter aqueles que não estão ali cumprindo as ideias ou abraçando as ideias de uma forma positiva. Então, temos sim os malucos dentro da bruxaria, da magia, do candomblé e de todas as religiões, temos aquelas pessoas que não respeitam, vão lá e sujam ali e às vezes maltratam animais e expõem e colocam aquilo como uma coisa suja, porque tem, não vou dizer que não tem, tem aí e a internet está aí para mostrar que tem. Então, pelo ato de alguns, todos são julgados, condenados, sem olhar realmente como é que foi ali. Né? É olhar e falar assim, todo evangélico é fanático. Não é real. Você tem aqueles que são extremistas, mas você tem muita gente consciente e muita gente do bem dentro do cristianismo. Como você tem também muita gente do bem dentro da bruxaria, que trabalha, que realmente fazem grupos. Quando houve aqueles ataques, estavam se destruindo os terreiros, lembra? 2, 3 anos atrás, virou uma loucura, principalmente no Rio de Janeiro, vários terreiros sendo depredados, tudo. A bruxaria se juntou e fez um ato na Avenida Paulista, designado, chamado Um Fio de Paz, onde nós pegamos fios de pontas brancos, né? Uma casa de artigos religiosos doou uma quantidade de fios, e nós fomos para a Avenida Paulista e falando sobre paz, pedindo paz para o povo do candomblé, para a religião afro. Porque a gente entende que aquilo que fere a fé e a crença do outro, também fere a minha fé e a minha crença. Porque se ele está sendo dizimado no direito dele de crer e de exercer a fé, e isso também fere, porque eu acredito que todos têm o seu direito de acreditar, que tem vários caminhos, a espiritualidade tem dezenas de caminhos, e cada um vai se identificar com aquilo que acha melhor, com aquilo que mais toca o seu coração, toca a sua alma. E é isso que vai fazer você ser um ser humano melhor. Se você está se sentindo bem acolhido dentro da sua religião, você vai ser um ser humano melhor. Mas, infelizmente, a gente tem esses ataques e essas disseminações que acabam poluindo o meio religioso. Val, fica à vontade. Cris, veio uma pergunta aqui sobre os animais. Você disse, né, que nem todo animal é permitido fazer o sacrifício, e quando esse animal ele é sacrificado, parte dele vai pro não sei se a palavra certa poderia ser essa, tá? Me corrija se eu estiver errada, uma oferenda para os deuses, enfim,
E como que é feito com o restante dos animais? Porque a senhora falou que vocês comem esse animal, mas é ali naquele momento ou ele é guardado para uma outra ocasião? Como que é feito isso? Isso é muito do candomblé. Na bruxaria, Tá. não tem muito, não temos essa questão da matança, né? A maioria dos bruxos não traz. Mas como é que é feito? Os animais, aqueles que não são consumidos, vamos supor que tenha uma festa, hoje é festa de Oxóssi, e foram abatidos lá 10 animais, por exemplo. E aqueles 10 animais não serão consumidos todos ali por as pessoas que estão dentro da casa de candomblé. Então, aquela carne, ela é colocada num freezer, normalmente, e após a festa, após o momento que passa a obrigação, aquilo dali é distribuído para as pessoas que necessitam. Entendi. Então, muitos barracões, são vários barracões, que depois da sua festa, tem fila de gente na porta esperando por essa carne. Porque, às vezes, essas pessoas, é a única mistura que ela vai ter durante o mês inteiro. Entendi. Então, e aí vocês distribuem. Aquilo que não é aproveitado no animal, as tripas, às vezes a cabeça, as vísceras e tal, aquilo dali é despachado, é colocado em sacos e tal, e é despachado normalmente num lixo, ou é enterrado em um local, às vezes, até muitas vezes dentro do próprio barracão, quando tem espaço ali, então para a terra pegar de volta. Agora, tudo aquilo que é consumível, tudo aquilo que é comestível dentro do animal é feito, comida, almoço, janta, para as pessoas que estão ali trabalhando dentro do barracão durante aquela semana, durante aquela obrigação, e muitas das coisas que sobram ali, que ficam ali, ou que são doadas por pessoas que frequentam aquele barracão ali, aquilo ali é distribuído para a comunidade. Mas é uma coisa que é muito pouco divulgada, né? É divulgada assim, eles matam galinha. Exatamente. Eles matam. A palavra usada, eles matam. Mas, assim, existe um respeito muito grande pela vida daquele animal, porque a vida daquele animal, ela é sagrada, por quê? Porque ela vai alimentar o meu corpo e ela vai alimentar o espírito. Da mesma forma como a igreja teve, durante muito tempo, o sacrifício ali dos cordeiros e de pardais e de rolinhas e de vários animais. E que eles pegavam os frutos das suas plantações e levavam ao templo para oferecer a Deus como sacrifício para libertar dos seus pecados ou para agradecer alguma graça que eles tinham alcançado. Para nós, essa celebração, essa comunhão com a comunidade, ela é muito importante dentro do candomblé. Essa união de fazer com que as pessoas que estão à volta se sintam acolhidas, ela é muito importante. O candomblé é uma religião das que mais acolhem aqueles que estão à margem. São os homossexuais, os gays, as pessoas pretas, aqueles que são a escória da sociedade. Muitas vezes, quem vai acolher essa escória, da forma como eles são, é o próprio candomblé. E justamente o trabalho que a gente tanto fala, muitas vezes, quando nós somos atacados pelas religiões cristãs ou por outras denominações, é justamente o trabalho que Cristo fazia. Ele acolhia aqueles que estavam à margem. Então, o nosso trabalho é muito desse. O animal, ele pode ter certeza que ele é muito mais bem tratado do que muito frigorífico em muitos locais por aí. Porque tem muitos barracões que criam seus animais, né? Aqueles que têm espaço, que têm sítios e tal, às vezes criam seus animais ali, eles são muito mais saudáveis, a carne é muito mais saudável do que comprada muitas vezes no açougue. Cris, doutor, só mais uma pergunta aqui. À vontade. A senhora falou, você, né, falou mais em relação a esse sacrifício humano, ele é mais voltado para o candomblé. Mas existe aquele mito do gato preto. Aí eu gostaria que a senhora, você falasse um pouquinho para a gente desse mito do gato preto.
Eu vi o gatinho. Eu tenho uma preta também. Mas o gato com a bruxaria, ele é um animal. A gente tem o gato como um animal que ele é um animal que tem uma visão espiritual muito forte, tem uma ligação com o espiritual muito forte. A gente diz que o gato ele vê os espíritos, os animais, mas o gato especificamente ele vê os espíritos. Ele tem uma astúcia e ele tem a sua individualidade. Ele preserva a sua individualidade. O gato ele está entre os mundos. O gato preto e até a roupa preta da bruxa é um símbolo de proteção. É um símbolo do que você se recolhe dentro de você, você se conhece profundamente a sua parte sombra, a sua parte negativa, que todos temos, e você sabe controlar os seus instintos. Um gato, ele não vai agir só no instinto, ele age através daquela energia que está ali, né? Porque ele tem essa comunicação, essa sensibilidade entre os mundos, né? E o gato é um animal resistente, ao contrário de um peixe, né? Por exemplo, aqui no Instituto não tem um peixe. Se eu botar um peixe aqui, o peixe morre. Por quê? Porque eu atendo muita gente, muita pessoa entrando e saindo, então a energia do peixe é mais frágil, de um gato não. O gato, se a pessoa ela tiver ruim, às vezes a pessoa está com uma dor, está com alguma coisa, o gato ele vai direto, muitas vezes, onde está aquela dor, e ele tem o poder de transmutar essa dor, e muitas vezes a pessoa ela fica curada. O gato ele é tido como, dentro da terapia dos animais, como um dos animais que mais salva as pessoas, o gato e o cachorro, que mais salva as pessoas de depressão e de processos profundos de ansiedade. Então, o gato ele é tido como um animal mágico, como um animal que consegue ser o mensageiro entre os mundos, né? Que ele traz essa mensagem entre os mundos. Tem até um filme, que é o Constantine, que nesse filme tem uma parte do filme que ele pega um gato, ele coloca os pés dentro da água, ele coloca o gato no colo, e ele olha nos olhos do gato, e ele se transporta ali para o mundo espiritual para ver o que estava acontecendo, para investigar um caso de suicídio, uma ficção. Mas mostra essa coisa do gato ser um portal, né, dele conseguir acessar o mundo espiritual com uma facilidade que muitas vezes nós não conseguimos. Entendi. Obrigada. Excelente. Cris, chegaram algumas perguntas aqui no chat. Eu vou buscar mesclá-las aqui, porque elas estão muito afinadas entre si. Uma feita pelas pessoas da audiência, que é a senhorita Michele Dubois e a senhora Érica Moraes. Ambas, elas trazem a questão de certas personalidades que ganharam bastante notoriedade dentre as questões magísticas e da bruxaria, né? A primeira, ela indaga aqui acerca da figura do rei Salomão e os seus desdobramentos, seu impacto e a sua importância para a magia em si, a bruxaria. E a segunda personalidade é São Cipriano. E nessa pergunta em especial, traz a indagação se ele vai para uma vertente mais negativa ou mais positiva. Você pode falar sobre essas duas personalidades para a gente? Na bruxaria, na magia, a gente não tem assim magia boa, magia ruim, magia negra, magia, porque nós entendemos que tudo é magia. Eu posso fazer uma magia, um feitiço para que você ganhe mais rápido, por exemplo, uma promoção no trabalho. Mas eu posso, de repente, retirar o seu aprendizado, né, do processo até chegar nessa promoção. Então, às vezes eu posso estar lá, minha mãe está lá fazendo uma oração para o meu anjo de guarda, para que eu não sucumba, não passe por determinadas dificuldades, mas às vezes aquela dificuldade é o que é me tornar uma pessoa mais madura, mais centrada. Então, a gente entende que tem que ter cuidado ao interferir no destino do outro. O rei Salomão, ele é muito usado no que hoje é muito comum, que ele tem os 72, ele acessou 72 anjos, 72 demônios, segundo a literatura de Salomão. Então, tem um livro que é a Clavícula de Salomão, que tem esses selos que se trabalha isso, né?
Então, se trabalha dentro da magia de Salomão a questão do autoconhecimento profundo. Porque a gente entende que esses demônios, eles vão de encontro aos nossos medos. E a como trabalhar esses medos. Enquanto os arcanjos seriam um amparo, eles seriam aqueles que cutucam a sua ferida. E diz, ó, tem que mexer aqui. Então, a questão da ganância, a questão do egoísmo, do orgulho, eles vão lá e cutucam. Se usa também muito a magia de Salomão e trabalha muito para a questão da prosperidade, para a questão da sabedoria. Que Salomão era um rei muito sábio, era um rei muito próspero. Então, usa-se muito para que se conheça os mundos astrais e se adquira sabedoria, porque se entende que, a partir do momento que você se conhece profundamente, o tanto a sua parte positiva... Oi? Esse livro mesmo que você mencionou? Deixa eu ver. Clavícula de Salomão. Isso! Clavícula de Salomão. A partir do momento que você se conhece profundamente, você tem mais discernimento e sabedoria para escolher o melhor caminho e para ter as melhores respostas dentro daquilo que você está buscando. Então, os 72 anjos, eles entram como mensageiros e que trabalham essas gotas de sabedoria no nosso dia a dia, mostrando como que você vai edificando o seu espírito através de um orar e vigiar constante, vamos usar uma palavra cristã aqui, né? Então, assim, o orar e o vigiar constante, para que você não caia no próprio ego. Então, a magia de Salomão, ela é uma experiência que vai passar pela questão da ambição e do ego, e vai fazer com que você se transforme ali dentro. Esse é o trabalho que a gente faz mais dentro da magia de Salomão. São Cipriano, ele tem a fama de ter usado, dizem que muitos dos feitiços que tem dentro do livro de São Cipriano realmente não são dele, né? Foram compilações que fizeram, né? E que ele teria usado a magia muito em busca de riqueza, muito em busca de posse, muito em busca de domínio, de dominar as coisas. As magias que se encontram no livro dele hoje, a maioria delas são praticamente impraticáveis. Algumas pessoas ainda arriscam fazer, mas a chave real de abertura dessas magias se perdeu no tempo, porque quem tinha já morreu e não se acha. Então, o livro é uma sucessão de cópias com faltas, com pedaços faltando. E aí, o grande pulo de São Cipriano, que muita gente fala, é o quê? Que ele foi vencido pela fé de uma cristã. Então, assim, que ele foi derrotado pela fé de uma cristã. Nós, como magistas, entendemos que ele estava vivendo dentro daquilo que a gente chama como sombra, né? Ele estava vivendo em cima da parte mais egoísta dele, na parte mais materialista dele, sem buscar realmente a questão do autoconhecimento e da evolução. Então, quando você vai neste caminho, você acaba se perdendo. Porque você só está buscando fora, não tem nada dentro. Você está buscando domínio pela força e não pela sabedoria e não pela sua razão. Não tem essa questão da razão junto. Então, o que acontece? Quando ele encontra uma pessoa que tem o equilíbrio, que tem está centrada nela, ele se perde. Por quê? Porque tudo aquilo que ele conhece, tudo aquilo que ele aprendeu como manipulação se perde diante do equilíbrio. Então, a grande chave de São Cipriano você tem que buscar ter o seu controle dentro e não só o controle fora. Você tem que ter o seu autodomínio, você tem que ter o seu autocontrole, porque a magia, ela exige autocontrole. Você não sai fazendo pirulipim e abracadabra e voando de vassoura à noite e à torta de jeito. Você não vai dar tiro, não. Você usa ela realmente em momentos assim, você fala, bom, até aqui eu não consigo resolver. Eu preciso de um auxílio, eu preciso de uma força a mais, porque aqui eu não consigo resolver. Então, ela é um meio para que você
se trabalhe para que você veja com mais clareza os seus caminhos, e não uma forma de manipulação para as pessoas, sendo que há aqueles que usam como uma manipulação para pessoas também, e para coisas. Há quem use. E normalmente se perdem, né? Excelente, excelente. Aproveitando mais uma indagação quanto ao que você trouxe brilhantemente, você trouxe a questão da magia, como essa transformação, com essas possibilidades de impor energia com objetivos específicos, né? Até onde eu compreendi. Você pode detalhar um pouco mais sobre essas questões, logicamente que não afrontem com o sigilo iniciático necessário para tal, frente aos adereços, aos objetos, aos itens que são propagados. A magia em si, ela se faz necessária com a entoação de certas palavras, certos cânticos, certos objetos, ou eles catalisam? Você pode trazer para a gente isso, por favor? Nós temos objetos que nós usamos comumente em rituais. Né? Então, por exemplo, chapéu não é um item tão ritualístico, mas nós usamos porque o chapéu ele tem essa parte triangular aqui, que mostra que a nossa cabeça está conectada com a parte espiritual, né? Com o espírito. Então, faz o triângulo para trabalhar, mostrando que nós estamos coligados a uma divindade. Temos como objetos mágicos, que são muito conhecidos, né? Nós temos... Está lá em cima. Temos a vassoura, né, que a vassoura de bruxa, que aí fala que nós voamos de vassoura, mas o voar de vassoura é porque a vassoura ela é um instrumento de limpeza. E dentro da magia se usa também no caso de uma limpeza espiritual, uma limpeza do local, também para demilitar o espaço mágico aonde aquele rito vai ser feito. Então, pode-se fazer um círculo com vassouras, aonde dentro daquele espaço das vassouras será realizado o rito. Um dos símbolos que são mais usados é o símbolo do pentagrama. É o símbolo do pentagrama, que é a estrela de 5 pontas, né? Que é a estrela de 5 pontas, que ela simboliza para nós a comunhão da pessoa, né, do ser humano com o espírito. É o homem alinhado com o espírito, ele equilibrado com os 4 elementos e o 5º elemento, que seria o espírito. Né? Então, cada perninha do pentagrama simboliza um elemento, água, fogo, terra, ar, e aqui a ponta de cima seria a ponta do espírito. Então, esse é o símbolo que fala aqui o quê? Que nós buscamos constantemente a harmonia com o espírito. Então, muitos bruxos se identificam pelo pentagrama, do próprio uso do pentagrama. Né? Aí eles se reconhecem entre si, vamos dizer assim. É uma forma de se reconhecer. Temos o atame, e o atame, ele serve para traçar o círculo, né, o mágico. Então, quando nós vamos fazer ritual, nós delimitamos um espaço mágico, vamos dizer assim. Né? Trabalha-se um círculo, e dentro daquele círculo, para que aquele círculo? Porque aquele círculo ele diz o seguinte, que ali dentro só vai ficar as energias que foram chamadas. Energias intrusas não entrariam ali. Que é mais ou menos, para você entender, o simbolismo do Jack Lanterna, que é do Halloween. O Jack Lanterna, ele é para quê? Ele é para que ele ilumine o caminho para que seus antepassados cheguem e que os espíritos vagantes, os espíritos que não estão em equilíbrio, não entrem naquele momento sagrado de comunhão. Então, é uma forma de iluminação. Usamos velas. Então, temos muitos altares se usam velas, por exemplo, branca e preta. Uma para simbolizar o Deus e outra para simbolizar a deusa. Então, normalmente, a branca para o Deus, a preta para a deusa. Para simbolizar a dualidade, o equilíbrio entre as coisas, entre o dia e a noite, entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal, a gente não usa muito essa coisa, mas entre o claro e o escuro. Então, é o equilíbrio das forças entre aquilo que é líquido com aquilo que é sólido, entre os elementos ativos e passivos. Então, os elementos ativos como o ar e o fogo, os passivos como a terra e a água, né, que são elementos femininos. Então, é esse equilíbrio entre o yin e o yang que a gente usa muito. O caldeirão, que é o mais conhecido dos símbolos dentro da bruxaria,
que é o nosso transformador, ele simboliza o útero da deusa, aonde ali as coisas são criadas. Então, quando se faz um rito, e se pode, por palavras, né? Aí cada um dentro do seu coração vai falar palavras de acordo, é um ritual de prosperidade. Então, naquele momento que se acende o caldeirão e que vai fazer os pedidos, se profere palavras de prosperidade, palavras de força, para que aquela prosperidade possa se concretizar. Ali também, os caldeirões são usados também para cozinhar banhos, para na ervas também, para fazer os nossos chás, para poder fazer os nossos ungüentos mágicos, usado também para consagrar. Então, quando se vai passar por uma magia mais hermética, então, vamos supor, eu vou querer um óleo para a saúde. Então, eu vou trabalhar, mas eu quero o quê? Eu quero uma saúde emocional. Então, eu posso preparar um óleo de alecrim numa lua minguante, né? Porque eu quero que mingue tudo aquilo que não é positivo dentro do meu corpo. Eu quero preparar algo para a prosperidade. Então, eu posso preparar, por exemplo, com sementes de girassol, canela, cravo, numa lua crescente, numa lua cheia, porque eu estou buscando prosperidade. Então, aí já entra uma alquimia, né? Então, o caldeirão e todo o aparato serve também para a gente trabalhar a nossa alquimia. Porque o bruxo, ele é um alquimista por essência. Ele transforma as coisas por essência, né? Então, esses são os principais instrumentos que a gente usa dentro de um rito. Val, só tenha paciência comigo mais um segundinho que eu vou explorar a resposta que a Cris deu. O Cris, tem se propagado um rito, uma simpatia, talvez colocado dessa forma, que é a questão da canela no primeiro dia do mês para trazer prosperidade. Você pode falar alguma coisa sobre isso, bem brevemente? Já virou uma egrégora, né? Virou uma egrégora. Alguém começou isso e isso virou uma egrégora. A canela é uma erva quente, né? A gente considera a canela uma erva do sol, uma erva de prosperidade, como é que fala? Uma especiaria que fala sobre ativação, porque ela é do elemento fogo. Então, quando eu propago que a canela, ela traz a prosperidade, eu estou esquentando, né? Então, a canela, ela vai trazer esse calor do sol, esse calor do fogo para dentro de casa, para poder... É um rito. E todo rito praticado continuamente, ele fortalece o mito e ele vira verdade. Então, aquela energia acaba realmente se tornando verdade. É claro que a gente fala assim, que não só a canela, mas a pessoa se trabalhar também, porque não adianta você passar o dia inteiro, às vezes o mês inteiro, resmungando, reclamando da vida, né? E falando que a vida não está andando, porque olha o corona, olha o Bolsonaro, olha isso, olha aquilo outro, e depois no primeiro dia você assoprar a canela não vai resolver. É um trabalho contínuo, né? É um orar e vigiar contínuo que vai fazer com que essas energias sejam ativadas. Ela no cappuccino também fica deliciosa, né, Cris? Nossa, nem fala. Chocolate quente, então. Nossa, bom demais. Paulo, por favor. De plural, é tudo de bom. Ô, Cris, agora é uma pergunta um pouco pessoal, tá? Você falou sobre os oráculos, né? A primeira pergunta, e eu já vou emendar na segunda, a primeira pergunta é: o tarô, a numerologia é um dom ou se pode aprender? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, você colocou muito frisado, né? Vamos supor, você tem uma pessoa problemática, um exemplo, e você ali começa a fazer as suas orações, as suas preces, as suas rezas, enfim, para que aquela pessoa evolua espiritualmente. Aquilo ali seria interferir no futuro dela. Aí vem a questão: o que eu passo hoje é um destino? É um karma? É algo que eu plantei e eu estou colhendo? Porque, assim, de todos os momentos que eu converso com o Dr. Renato e de todas as denominações que a gente vem conhecendo a cada dia, cada um nos traz uma resposta. Então, eu gostaria de saber como que é isso na bruxaria. Oráculo é um orientador. Certo. Né? Você não precisa ter dom. Não, você aprende.
Numerologia é matemática pura e o tarô é estudo. É como você estudar direito. Bem isso. Ah, mas Cris, falaram que tem uma mulher que joga lá e ela tem a padilha das 7 cruzilhadas, ela tem não sei o quê. Ela pode ali aí o seu lado espiritual. Mas o tarô, ele não é uma ferramenta espiritual, literalmente. Ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Ele é uma ferramenta de direcionamento. Tanto cada arcano, às vezes, para você estudar um arcano, você pode ficar até um ano estudando um arcano só. Claro que a gente consegue passar o conhecimento, o básico, para uma pessoa, às vezes, no final de semana, em alguns meses, você consegue fazer uma pessoa jogar. Por quê? Porque é a lógica. Se você pegar figurinhas e dar para uma criança, e pedir para uma criança contar uma história, ela sabendo o que significa aquela figurinha, ela vai te trazer uma história, pelo que ela entender ali. O tarô, ele conta uma história, ele é um livro. Então, o que ele faz? Ele traz respostas, ele tem a sua simbologia, no qual ele traz do seu inconsciente a resposta que está dentro de você, ele traz para fora, e a pessoa que está fora ali lendo, ela traduz aquela resposta. É isso. É uma tradução. Então, ele é um orientador. Eu estou perdida, eu não sei onde eu vou procurar um oráculo para me direcionar. Vou procurar um conselho do tarô para me direcionar. Às vezes as pessoas me perguntam assim, para jogar tarô, você acende vela, acende incenso, monta a mesa. Olha, eu fazia muito isso quando era evento. Tipo, eu tinha numa feira, tal, aquela coisa. Mas eu já joguei tarô indo viajando daqui para Curitiba dentro de um ônibus. Que a pessoa falou, preciso de uma orientação agora. Tá bom. Pega o tarô, vai lá, olha, embaralha, olha, não tem uma reza, uma coisa. Há quem faça isso, mas não é uma regra, não é uma coisa. A numerologia, esse sistema que eu trabalho, aí ela entra na parte kármica. A numerologia kármica, ela acredita na lei de ação e reação, ela acredita na evolução do espírito através das encarnações. Então, a sua data de nascimento, ela é o seu DNA espiritual. Ela é o seu código. Né? Nós, seres humanos, somos números. Você não é um nome, você é um número. Se você for em qualquer lugar, você pode até falar seu nome, mas o que vai validar o seu nome é o seu número. Seu número do CPF, seu número do RG, a sua carteira da OAB. Você pode falar, eu sou o doutor Renato, tá bom. Qual que é o número do seu OAB? Qual que é o número da sua carteira? Né? Você só falar o nome não resolve. Então, através desses números, aí Pitágoras é de uma escola mágica, de uma escola esotérica, de uma escola espiritual, aonde ele, através dos números, ele conseguiu compreender que cada número tinha um código, uma cor, uma vibração, uma história, e que isso, quando você colocava isso, pegava a data de nascimento de uma pessoa, o nome de uma pessoa e decodificava em números, você tinha ali descrito o que aquela pessoa vai passar ou tinha que passar e todas as situações que ela vai vivenciar. Então, quando você pega a data de nascimento de uma pessoa, na kármica, eu consigo observar o que acontece com ela desde o momento da concepção dela até com 70% de acerto o momento de desencarne dela. E a reação, porque o karma, ele vai fazer a sua reação de vida. Só que nesse período de reação, você tem uns vácuos, que é o quê? Que é o momento aonde, a partir do momento que eu compreendo aonde eu estou errando, o porquê eu estou errando, eu consigo modificar a minha energia, eu consigo modificar o meu destino. Então, o destino é uma carta marcada? Mas é uma carta que eu posso mudar. É uma carta que eu tenho possibilidade de movimentar. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu sempre gosto de falar do Dinho Ouro Preto, que ele teve um acidente há uns anos atrás, num show, e ele ficou muito tempo internado. E aí, ele perdeu os movimentos do corpo, e a única coisa que ele podia fazer era olhar para o teto. Não podia fazer mais nada, ele não tinha movimento. Então, ele repensou na vida dele inteira, tudo que ele tinha vivido, passado, e aquela coisa toda. E aí, depois, quando ele começou a terapia, a fisioterapia, quando ele deu o primeiro acorde no instrumento musical, ele falou que chorou, e ele começou a observar
muito melhor e dar valor às pessoas, às pequenas coisas, às pequenas situações que ocorreram, porque ele não estava fazendo isso, ele estava num ritmo frenético. Então, o que acontece? Você está fora do seu caminho, tem alguma coisa, e te para. Se eu olho antecipadamente com a numerologia, e eu olho lá, eu vou ter um acidente. Mas por que eu vou passar por esse acidente? O que eu estou plantando para poder passar nesse acidente? Eu vou ter um acidente de carro que pode me deixar paraplégico. Mas por que eu tenho que ficar paraplégico? O que eu não estou olhando na minha vida para passar por isso? Por que eu tenho que passar por isso? Tem um porquê, e esse porquê está nos números. Muitas pessoas que eu vejo, por exemplo, que vêm e falam, e às vezes o próprio jogo afirma que tem um exemplo de um ataque energético, né, vulgo macumba, que macumba é instrumento musical, mas vulgo macumba, para entender, passou com um problema de feitiço, de magia, etc. Então, você vai olhar, são pessoas que a numerologia delas fala que elas têm que ter uma dedicação espiritual. Elas têm que ter um cuidado maior com a espiritualidade. Que muitas delas vieram para poder auxiliar o outro, trabalhar com o outro, trabalhar mesmo, porque ela tem o dom do trabalho com o outro. E ela renega isso dentro dela, porque ela fala, eu não vou me meter, eu não quero compromisso com a espiritualidade, eu não quero compromisso com religião, eu não quero compromisso com nada. Então, o universo fala, bom, mas aqui você se comprometeu a fazer isso, e agora você não quer fazer? Então, peraí que a gente dá um jeito. Então, a vida, ela começa, quando a coisa não está fluindo muito, é porque está na hora de você parar e olhar o que está incomodando e cortar e mudar. E a causa do que está te incomodando e mudando, quando a pessoa não está enxergando, você pode achar essa causa dentro da numerologia. E aí, a partir do momento que você entende a causa, você muda o efeito. E aí é o que os hinduístas chamam de transformar o karma em dharma. Entendi. Obrigada. Doutor? Tem muitas perguntas aqui no chat chegando aqui. Eu vou buscar selecionar as que estão dentro desta sintonia que a gente ingressou agora. Tem uma muito interessante feita pelo Silas Silva. Poderia nos descrever, dentro de sua crença, o que são os anjos? Se seriam indivíduos, seriam de carne e osso, de outro planeta, seres espirituais? E aproveito para incrementar a essa pergunta a seguinte indagação. Se o que foi lido como anjos num momento específico por um determinado povo foi lido com outra nomenclatura por outros povos com outras nomenclaturas específicas? Tem duas... A classe dos anjos e dos arcanjos são divididas, né? Então, você tem arcanjos e anjos. Arcanjos são os guerreiros, anjos são os mensageiros. Então, arcanjos são generais. Então, eles têm uma postura de general, né? Eles não são aquela coisa fofa e meiga que nós encontramos nos livros, não. Então, quando se fala do trabalho com os anjos, por exemplo, eu sempre falo, se você for hoje falar com um general no exército, se você hoje for num momento de guerra, você vai chegar no general e vai ficar falando miano, né, como diz, olha, eu estou passando por dificuldade, então me ajuda, não sei o quê. Não, você vai falar de uma forma, de uma postura, porque senão o general vai falar assim, minha filha, não tenho tempo, some. Então, ele tem essa questão de ser um general, de ser um guarda, e de te direcionar dentro. Dentro da magia, eles são vigilantes, né? Eles são guardiões dos portais dos elementos e dos portais espirituais. Então, existe uma lenda que diz, por exemplo, que Uriel foi o guardião do Jardim do Éden, que ele está lá com uma espada flamejante e que ninguém entra e ninguém sai sem a ordem dele. Que Gabriel se tornou o arauto de Deus após a queda de Lúcifer. E Lúcifer seria aquele anjo que, na realidade, ele traz a lucidez. Ele é combatido como um anjo mau, porque ele desce para que ele traga a lucidez aos homens. E quando você traz a lucidez, você não é manipulado.
se você conhece claramente as leis, você não é manipulado. Eu estou aqui com as luzes acesas, vocês conseguem me ver com claridade, então, assim, com clareza. Então, quer dizer, nós estamos num momento de lucidez, falando sobre assuntos para trazer conhecimento. E o conhecimento liberta. E aí diz que, na verdade, a igreja traz todo esse mito do combate a Lúcifer, porque se as pessoas despertam realmente para a sua espiritualidade e entendem que elas têm o líder, ele é um orientador, ele não é um chefe, digamos assim, entre aspas, um carrasco que te manda, as pessoas, a igreja e todas as religiões, elas não teriam, de repente, chegado no ponto de comando que chegaram. Por quê? Porque as pessoas, muitos não estudam, eles vão e acatam aquilo que se fala como uma verdade única. O anjo e o arcanjo, ele entra no papel de fazer com que você adentre no caminho do seu autoconhecimento e do estudo. Porque ele vai te mostrar, a partir do momento que você começa a entrar nesse mundo, ele começa a adentrar num caminho de estudo profundo, né? Você começa a olhar as pessoas, a olhar as coisas com um outro olhar. Porque ele se torna um ponto de luz ali que vai te guiando e vai te mostrando por onde que você tem que caminhar e o que você tem que trabalhar dentro de você para que você tenha mais consciência de si. Você saia da ignorância, você saia da escuridão. Então, os anjos, eles entram como aqueles que trazem a mensagem, que fazem esse caminho, essa mensagem espiritual, que leva a sua oração e traz a resposta, né? Faz essa ponte com o universo, né? Com a criação, com os senhores da criação. O arcanjo, ele entra como aquele general. Então, o arcanjo é o último estágio que se procura, né? Primeiro a gente procura quando vai se estudar essa magia, a gente trabalha primeiro o elemento. Então, vamos supor, eu preciso de um auxílio de Miguel. Então, eu trabalho primeiro a minha coragem, eu vou trabalhar primeiro, ver se eu não estou ousando, né? Se eu ouso, porque aí entra os 4 verbos: ousar, querer, calar e saber. E esses verbos dançam entre si. Então, o Miguel, por exemplo, está no verbo ousar. Então, quando eu vou pedir algo a Miguel, eu tenho que entender, eu estou ousando ser eu mesma? Eu tenho coragem de lutar por aquilo que eu estou, ou eu estou terceirizando a minha responsabilidade? Então, assim, ele vai fazer um enfrentamento. A partir do momento que eu entendo que eu estou lutando, que eu estou enfrentando, que eu estou usando, eu tenho, digamos assim, a espada do general também junto comigo para mim poder combater, muitas vezes, aqueles que não querem que eu progrida. Aí sim, entra aquela torcida do contra, que fala, você não vai conseguir, e vamos dizer assim, que Miguel vai lá e coloca a mão no seu ouvido e fala, você é o sapo surdo que vai vencer, e dane-se o resto. Então, o arcanjo, ele traz esses questionamentos, o calar. Tem hora que não adianta você falar, não adianta você dar o conhecimento. A pessoa, ela quer continuar naquele estado de ignorância e não tem o que você faça que vai tirar ela dali. É o estágio dela, eu tenho que respeitar. Eu tenho que calar. Tenho que saber ouvir. Eu tenho que saber. Saber, momento de ousar, saber, momento de calar, e saber o que eu quero. Porque se eu não sei o que eu quero, que aí é Gabriel, eu não tenho para onde chegar. Eu não tenho. Ousar o quê se eu não sei o que eu quero? Fazer o quê? Se eu não sei o que eu quero, eu não tenho o meu saber, eu não tenho. Se eu falo mais que a boca também, você tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais para menos. Então, eles vão transitar nessa linha dos 4 elementos que vai fazer com que você entre em equilíbrio e alcance o 5º elemento, que é a elevação através do espírito. Bom, você me permite só, antes de passar a palavra, dentre essas questões de mensageiros, como você bem trouxe, Cris, atribuída ao papel dos anjos, me veio um insight aqui a respeito do próprio papel atribuído a Hermes, né, a divindade Hermes, como também um mensageiro, e também a divindade Yorubá e Exu. Então, você, dentro da sua perspectiva, essas 3, elas foram... Não estou querendo induzir sua resposta, longe disso, mas é uma pergunta mesmo que eu tenho para ti. Se estas populações, esses conjuntos de crenças, vêm do
uma mesma força cósmica atribuíram nomes diferentes, ou cada qual é um ser dentro da criação? Dentro da criação, você vê cada qual no seu quadrado. Mas eles têm Travou, doutor. Essa é da minha aqui, acho que foi a da Cris. Cris, se você estiver nos ouvindo aqui, peço para você atualizar a sua página, que deu uma breve travadinha. Isso. Começamos a trazer aqui assuntos polêmicos, falando de anjo, de Exus, e também de Hermes, da cultura greco-romana, e todo o hermetismo vinculado, e a conexão foi afetada por essa energia mega potente, né? Então, estamos aguardando enquanto a nossa convidada restaura a sua conexão. Vou pedir novamente, Cris, se você estiver nos ouvindo aqui, para que você atualize, ou mesmo que você possa sair e entrar novamente, que eu já te reconecto aqui, te insiro nesta abertura, né? Aproveitando também para agradecer a todos que estão trazendo indagações, perguntas, colocações aqui. A noite está realmente muito rica de aprendizado e é uma honra aqui ter uma convidada com esse gabarito, trazendo todo esse conhecimento e transitando sobre diversos conjuntos de crenças, né? Desde a bruxaria, o paganismo, um pouco do candomblé também, e também uma farta análise sobre as questões e interações realizadas com o próprio cristianismo, né? E, doutora Val, dentre estas colocações que a Cris nos trouxe aqui, qual te impactou mais? Todas, doutor. A cada live que nós fazemos são curiosidades e pontos assim específicos. E o que mais me impressionou mesmo foi em relação... Ela voltou? Posso colocar ela? Você conclui? Não, pode voltar. Bom, Cris, eu estava brincando aqui que a gente está tratando de assuntos da criação com seres cósmicos tremendos aqui, que a energia da internet não aguentou segurar todo esse papo aqui. Muitas emoções. E a Val estava falando qual o aspecto da sua fala que deixou ela mais impactada. Conclui, Val, rapidinho, antes de voltar a palavra para a Cris. Foi em relação ao sacrifício animal mesmo e ao gato preto, que era o grande tabu aí, né, que existia. Mas, por favor, Cris, continue. Então esse tipo, por exemplo, a gente não vê Miguel como a supremacia da criação, o ponto ígneo a energia ígnea da criação. Ele faz parte da energia da criação. Ao contrário de Exu, nós vemos ele como um ponto de criação, né? Exu é o primeiro que aparece. Sem ele não se faz nada, né? Não temos essa visão de Miguel, né? Sem Miguel não faz nada. Não temos. Temos outros seres que compartilham ali. Então, são pontos diferentes, mas são energias ígneas que trabalham para a abertura da consciência do homem. Excelente. Agora, Val, fica à vontade para fazer a sua indagação. A Érica Moraes, ela fez uma pergunta. É aconselhável que uma pessoa simpatizante à bruxaria compre uma imagem de uma deusa ou um deus e faça a consagração de imagens sem a ajuda de alguém iniciado? Esses rituais podem prejudicar quem o faz? Ou abrir algum tipo de portal? Gostaria que a nossa convidada falasse um pouco mais sobre deusas e sobre a consagração. É bom conhecer a energia que você está trabalhando, né? É bom você estar numa comunidade ou em contato com pessoas, ou pelo menos com uma literatura confiável, para você saber que tipo de energia que você está acionando, né? Porque você pode estar num momento de desequilíbrio grande e, em vez de você ter algo positivo, você acabar acionando aquilo negativamente na sua casa. Você pode acionar um portal negativo dentro da sua casa. De repente, se você monta um altar, monta uma coisa sem orientação, sem nada, sem saber o que você está fazendo, não é legal. A bruxaria, ela diz que você tem que fazer as coisas de forma consciente. E é legal que você tenha ou colegas da bruxaria ou um grupo, né? O legal é ter um grupo que oriente e que vá fazendo com você essa caminhada.
Existem bruxos solitários, sim, mas mesmo esses bruxos solitários, a principal base deles é estudo. E existe muita literatura boa, dentro dessa parte de Wicca e de bruxaria, tem a literatura do Claudinei Pietro, que é meu companheiro lá na Secretaria da Justiça, e ele é um dos precursores da bruxaria e da Wicca no Brasil, e a literatura dele é muito confiável, né, para poder ter uma base, para poder colocar isso. Existem vários tipos de energia da deusa. Você pega uma Deméter, que é uma deusa que vai falar mais sobre prosperidade, sobre a criação, sobre a gravidez, sobre a multiplicação. Então, normalmente é uma deusa que tem entre aspas, uma tranquilidade melhor para trabalhar, mas você tem deusas, por exemplo, como Lilith, como Hecate, que são deusas que são mais do submundo e que vão mais de encontro aos seus medos e às suas incertezas. E aí você pode ter, naquele momento, dificuldade de se aceitar, dificuldade de acionar aquela energia, porque até para você fazer esses rituais, você precisa de cautela, você precisa de conhecimento, você precisa se cercar para saber o que você está fazendo, para que, de repente, você não atraia para você uma energia ou uma deidade negativa, em vez de ajudar, vai piorar a situação. Excelente. Quando você tocou no início da sua exposição acerca da interação e de como você, hoje, com a sua experiência e na construção dela, teve a facilidade de fazer leituras de que no Velho Testamento existe muita magia, tem duas perguntas aqui que falam sobre personalidades também inseridas nesse Velho Testamento. A respeito, aqui a pergunta feita pela nossa amiga, a Michele, ela traz aqui o relato sobre a questão de Jacó, o relato que ele fala que ele briga com um anjo em uma passagem do Velho Testamento, e uma outra fala de Saul também, que consultou uma feiticeira em uma dessas passagens também aqui. Você pode trazer alguma coisa para sanar essa curiosidade da nossa audiência? Os anjos eram muito comuns, né? Na época do Velho Testamento se dizia que foi antes agora fugiu, dos Nefilins, no momento que esqueci o nome da palavra, que tinha os gigantes, no momento dos gigantes, né? Então, homens e anjos, eles conviviam em harmonia na Terra, né? Então, tanto que tem uma parte de uma epopeia que fala que quando Caim matou Abel, Abel estava fazendo uma ceia, uma ceia muito farta para o arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel visitava constantemente Abel, porque ele gostava muito do coração de Abel, né? E ele sentia, e não tinha assim tanta empatia. Então, Caim fazia dezenas de sacrifícios de coisas para Gabriel, e Gabriel andava para ele, não dava bola, né? E foi numa desses almoços, uma dessas oferendas, que Gabriel foi visitar e que Caim acaba matando Abel, porque Gabriel se fica muito feliz com a oferta que Caim faz para ele. Os anjos, eles criam afeições, né? Eles têm as empatias deles com a energia do ser humano, com determinados seres humanos, né? E muitos seres humanos têm nas suas lendas, nas lendas dos anjos, que desafiavam os anjos na sua fé. Desafiavam os anjos, porque os anjos queriam ser como os homens, e os homens queriam ter a sabedoria e o contato de Deus que os anjos tinham. Então, era um querendo experienciar a situação do outro. E isso, nessa alegoria, mostra que nós nunca estamos contentes com aquilo que nós somos, mas que nós sempre achamos que a grama do vizinho é mais verde. A nossa nunca está boa. A grama do vizinho é mais verde, né? Os anjos achavam que, quando foram criados e viram a criação do homem, que não deveria ter uma criação igual, a imagem e semelhança de Deus. Que os anjos que deveriam ter essa semelhança e não os homens. Os homens achavam que eles teriam que ter intermediários com os anjos. Então, assim, era um querendo vivenciar o papel do outro. Então, tem essa alegoria. Do contato da feiticeira,
todos os grandes sacerdotes e os grandes lideranças como Moisés, naquela época, eram astrônomos, eram pessoas ligadas à energia. E era comum se consultar essas pessoas para poder tomar decisões. A feiticeira, naquela época, era conhecida como uma grande sábia também. Eles costumavam... os sacerdotes eram chamados de sacerdotes. Não tinham sacerdotisas. Eram feiticeiras. Sacerdotisas eram conhecidas como feiticeiras ali. Então, se consultava elas porque elas tinham a comunicação e elas tinham a vidência naquele momento. E elas tinham um profundo conhecimento sobre aquilo que poderia curar e aquilo que poderia levantar aquele ser humano ali, através da sua vidência através da água, da sua vidência através da leitura das ervas, do tempo, da natureza. Então, eles tinham dos seus próprios jogos, e naquela época se usava jogos com moedas, jogos com ossos. Então, assim, se consultava muito para saber qual que era o momento certo de agir. Tem até mais recente que fala sobre Napoleão, que Napoleão ele venceu a guerra porque ele tinha uma feiticeira, ele tinha uma cartomante que orientava, que era a Madame Lenormand, que orientava ele nos momentos, e no momento em que ele não seguiu a orientação, foi um dos momentos que ele perdeu realmente a guerra e perdeu todo o reinado dele. Interessante. Cris, uma indagação que me veio aqui, não sei se seria uma escola iniciática, um segmento específico, e que tem bastante impacto na cultura pop também, que é a questão da vampirologia. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Tá? Vampirologia. Não sei o que é. Essa eu vou ficar devendo. Tá? Eu tenho algumas pessoas que tinham encaminhado algumas mensagens aqui, e pelo que eu tinha feito de análise inicial, seria um conjunto de pessoas que detêm de algumas atuações magísticas também, mas não trouxe muito incremento. Eu falei, eu vou lançar para a Cris aqui, deixando claro para vocês, meus amigos e minhas amigas, que aqui não foi nada combinado. Tudo foi lançado aqui, essas perguntas que ela respondeu com tanto brilhantismo, é tudo da toada, do crescimento e do próprio desenvolvimento dela. A Cris, a gente combinou aqui, dentre os diversos compromissos que ela tem, que a live perduraria por até 1h20. A gente já extrapolou 2 minutinhos, Cris. Cabe mais uma última pergunta para encerrar, da Val? Cabe. Então é uma só. Cris, sobre o evento morte, o que a bruxaria entende como morte? Como que é isso? É um portal? É Deus? É céu? É o inferno? O que a bruxaria ela entende sobre esse evento morte? Nós trabalhamos, a gente fala que nós vamos para o país do verão. Nós vamos para... A gente tem uma relação com a morte muito positiva. Entendemos a morte como uma passagem, e nós trabalhamos essa morte como aquela pessoa, ela voltou para casa. Ela cumpriu o papel dela e voltou para casa. Então, nós celebramos essa volta dela para casa. Por mais que a gente sinta a partida, porque morte, a gente gosta de uma pessoa, a gente acaba sentindo, não tem como fugir do sentimento, mas nós nos alegramos porque essa pessoa retornou ao país do verão, retornou para casa, e nós celebramos depois o espírito dela, né, a sabedoria dela no Halloween, né? Então, no Halloween, a gente tem a certeza do reencontro todo Halloween. Em todo Halloween, nós convidamos, nós temos no Halloween, aí vai de bruxo para bruxo, né? Aqui no Instituto, eu separo uma mesa mesmo para os antepassados, para os ancestrais, das pessoas que vêm, das pessoas que participam, tal, com comidas e tal ali, de preferência comidas que aquelas pessoas comiam, quem vem participar traz comida que o pai, que a mãe gostava, tal. Por quê? Porque quando você vai receber alguém querido, você procura fazer coisas que aquela pessoa gosta. Né? Se você sabe o gosto dela, você procura colocar na mesa coisas que ela gosta. Então, é um momento em que a gente vai matar a saudade
daquela pessoa, daquela situação, e que nós vamos agradecer, e a gente agradece, porque agradece por ter vivido com aquela pessoa, por ter convivido com ela, por ter aprendido com ela, por ela ter feito parte da nossa caminhada terrena, né, e ter acrescentado na nossa vida espiritual. Então, é um momento de a morte, nós agradecemos por ela ter vivido conosco e que o nosso reencontro é certo. Tanto que a gente tem uma cantiga que fala feliz reencontro, feliz partida para um feliz reencontro. Maravilhoso. Me recordou agora, desculpa, Val, me recordou agora o filme Viva, a Vida é uma Festa, que você trouxe essa questão muito específica, né, do Dia dos Muertos lá no México. Viva, né? a Vida é uma Festa é perfeito nessa coisa. Muito lindo, né? Primeira vez que eu vi, nossa, eu fiquei muito emocionado, muito lindo, muito lindo. Feliz encontro, feliz partida para um feliz reencontro. Então, o nosso Halloween é muito mais que, assim, tem a parte da fantasia, a parte da brincadeira, é a hora que a gente vai festejar, que a gente vai alegrar. Você imagina, assim, que você é uma pessoa, se ama muito, viajou, e você sabe que ela vai chegar hoje. Então, você fica naquela euforia, você quer abraçar, às vezes você vê, você chora quando você vê a pessoa. Então, a gente sente a energia dos nossos ancestrais, a gente sente a energia daquelas pessoas, e a gente se alegra muito, a gente chora, e a gente fica feliz, porque nós temos a dádiva de reencontrar, e nós tivemos a dádiva de ter pessoas que nos acompanharam na vida. Então, nós não temos, a bruxaria não tem essa coisa do egoísmo, né? Não parta, não vá. Não, chegou o seu momento, vai. Vai, porque nós vamos nos reencontrar. É só uma pausa. É só o recomeço. Só um recomeço. É como você casa, você sai da casa dos seus pais, você vai morar. E às vezes você vai morar em outro estado. Você vai ver seus pais com menos frequência. Mas você não deixou de ter aquele laço de ligação. Sim. Quando você se reencontra, é feliz, é alegre. Pelo menos é assim que tem que ser, né? É feliz, é alegre, é festivo, acalma o coração, acalenta a alma. Então, esse acalentar que faz com que a gente siga em frente. Gratidão. Olha, vou te falar que tem tantas outras perguntas a serem feitas aqui que a gente vai ter que fazer uma nova edição, uma segunda live. E, Cris, dentro do seu conhecimento de numerologia, eu estava contando aqui, enquanto você falava, todos os programas em que a gente fez esse ano. A gente começou em 25 de abril com esse projeto aqui, até uma data que foi elencada ali por ser o Dia Estadual da Liberdade Religiosa. Acabamos nem adentrando tanto ao papel que a Cris ocupa dentre a Secretaria de Justiça no Fórum Interreligioso e as experiências dela, ali como ela percebe esta entidade, vamos colocar assim com todas as aspas. Vamos deixar para uma outra oportunidade adentrar nesses detalhes específicos de como ela vê essa questão. Cris, você é o programa número 13. É um número interessante? 13 é o número da bruxaria. Que legal! 13 lunações, são 13 lunações que a gente parte para a iniciação. 13 é o número da transformação, 13 é o número da morte, que fala que você tem que deixar no passado o que é do passado e seguir em frente, né? Porque a morte você não vai com nada, você recomeça, é um recomeço, né? E eu espero realmente que 2021 seja um recomeço, né? Que a gente tome consciência que está aí, né? Na lei da causa e do efeito, tanta gente pediu férias permanentes, estamos em férias aí praticamente isolados, né? Dentro de casa, né? Tanta gente queria ficar dentro de casa. O universo, como é que diz? Passou um anjo e falou amém. Conspirou. Espero que esse povo agora fale, né, para que venha realmente essa vacina e a gente saia dessa clausura e que volte com um pensamento diferente, valorizando mais as relações interpessoais, né? Excelente. Cris, você
quer deixar para quem acompanhou aqui, ficou muito interessado pelo seu trabalho, quer fazer uma consulta, quer seguir? Eu vi que o seu canal é bem robusto, ali tem mais de 30 mil inscritos, eu acompanhei alguns vídeos durante a tarde para ficar bem atento ao que lhe perguntar também, que é uma questão que para mim é totalmente nova e foi muito elucidante essa noite, muito especial. Cris, quer deixar o seu canal, um telefone? Meu canal lá no YouTube, eu estou no YouTube, o YouTube é o Cris Jimenez. Vou compartilhar aqui, tá? Tá, o YouTube é o Cris Jimenez. Eu tenho também o Instagram é @Cristiane Jimenez, para quem quiser me acompanhar no Instagram, @Cristiane Jimenez. Tenho consultas lá no Instagram, tem lá o link para o site, que é o crisjimenez.com. É só colocar meu nome na internet, colocar meu nome no Google, vai aparecer Instagram, TikTok, site, YouTube, aparece todas as redes sociais. E vou colocar o Instagram também, para que as pessoas vejam na hora de procurar. Como você disse, pelo seu nome, as pessoas vão encontrar tudo. Algum telefone que você quer deixar aqui ou melhor não? Não, eu tenho meu WhatsApp que é público, que é o 11 98513 0477. 98513 0477. 8513, desculpe. 98513 0477. Digitando aqui, eu vou colocar ele na tela para que as pessoas depois possam tê-lo. Deixei no chat aqui, acho que ficou mais fácil ainda, tá bom? Então, okay. Cris, o sentimento é de gratidão, de muita felicidade. E mesmo sem saber de todo esse aparato numerológico, né? Como o destino conduziu para que você ocupasse essa 13ª posição. É magístico, né, minha amiga? É muito interessante, né? Muito bom. Eu tive a oportunidade de estar em alguns espaços com a Cris, em Tabuão, recentemente, onde ela fez uma breve exposição, em outros locais também. A Cris tem um forte trabalho vinculado com a promoção da liberdade religiosa e enfrentamento da intolerância. Então, nessa noite tão especial, eu deixo minha gratidão à Cris, vou passar a palavra para a Val fazer a sua saudação final, e por último, volto a palavra para a Cris para deixar aqui a sua mensagem final de reflexão. Val, por favor. Cris, adorei passar essa 1h30 contigo. Infelizmente, né, você tem um tempo aí, senão a gente ficaria aqui. Um tanto de perguntas que chegaram para mim aqui no PV também não é fácil, mas o Dr. Renato vai encaminhar todas também. Fica aqui a minha gratidão, Cris, pelo tempo aí dispensado para nós. Doutor Renato, novamente, gratidão aí por esse lindo trabalho que você vem fazendo aí desde abril. E é isso, Cris. Gratidão mesmo. E eu quero agradecer ao final. Oi? Deixa a sua reflexão final para a gente. Eu quero agradecer ao convite, estou aberta aí, podemos marcar depois um outro encontro, e aí a gente conversa mais, explana mais sobre essa aí. Espero realmente que tenha esclarecido algumas dúvidas e que tenha trazido um pouco mais de lucidez para essa questão da bruxaria e do paganismo, que ainda é tão ainda mal vista ainda por muitas pessoas, né? Muitos ainda consideram uma brincadeira de Harry Potter aí, ou da Branca de Neve, né? A bruxa da Branca de Neve. E nós temos aí um trabalho aí muito sério. Existem bruxos com trabalhos aí muito sérios, muito, muito bacanas aí, que merecem serem vistos e ouvidos. Muito obrigada. A gente que agradece essa doação de tempo, tenho certeza que com esse conhecimento trazido foi feita uma grande magia aqui, que atingiu a todos que nos acompanham, porque a noite foi mágica, foi excelente, foi primorosa. Eu fiquei muito feliz, porque muitas eram minhas perguntas pessoais que eu pude trazer aqui, aprender com você, e também as pessoas que tiveram essa honra, essa audiência qualificada, agradecer a todos e todas e todos, e pedir àqueles que gostaram, que compartilhem com seus amigos, que sigam a Cris nas suas plataformas de comunicação também, e nos despedir. Esta é a última edição da temporada 2020 do Religare. O Religare tem o objetivo de enfrentar a intolerância religiosa por meio da educação, por meio do conhecimento dos conjuntos de crenças expostos pelos sacerdotes, pelas sacerdotisas, as pessoas iniciadas que vivenciam
este conhecimento ancestral. Então, muito obrigado, ótimas festas para todos e todas, e que 2021 Religar e volte com convidados tão brilhantes como a Cris, tá bom? Boa noite e agradeço a todos que nos acompanharam. Boa noite, Val, boa noite, Cris. Tchau, Cris.